Olá, alunos, novamente. Sejam bem-vindos à primeira aula sobre interpretação textual, tá? Como eu já havia adiantado no vídeo anterior, que é o de apresentação, essa aula vai funcionar como um tipo de diagnóstico da turma, né? Para tentar mapear quais são as principais dificuldades de vocês em relação à leitura e interpretação de textos. Por, porque, na verdade, o que a gente vai ver esse ano letivo parte da necessidade de se ter uma boa compreensão de como é que se constrói um texto e de como é que ele adquire sentido e credibilidade. Então, quando a gente pensa na interpretação de texto, a gente tem que pensar muito além do que está escrito no texto. A gente tem que perceber, principalmente, os elementos textuais que compõem o texto, as palavras que são escolhidas, a sintaxe que o texto mobiliza para que as frases sejam construídas, os parágrafos, os argumentos, algumas estratégias como o uso de citação, título, subtítulo, tudo isso interfere na forma como um texto vai ser recebido pelo seu leitor, tá? Então, a necessidade de se pensar hoje a interpretação textual, ela abrange uma série de situações da vida social. Então, desde que você acorda até o momento que você vai dormir, você precisa fazer a leitura de textos escritos, de textos orais, você precisa compreender qual é o sentido daquele texto está ocorrendo e qual a função dele quando você interage com outra pessoa, seja uma pessoa do âmbito familiar, do âmbito escolar, ou de outros espaços sociais que você circula. Então, hoje, a gente vai, então, percorrer rapidamente, né, esse processo de compreensão do texto na sua complexidade, tanto do tema quanto dos elementos linguísticos que compõem o texto. Tá? É preciso sinalizar que essa atividade é muito importante de ser realizada, né? Atividade que vem junto com esse texto, principalmente porque ela, como eu posso dizer, ela prepara vocês para os outros assuntos que vão vir dentro do conteúdo programático, né? Então, a gente tem alguns assuntos pendentes do segundo ano e tem uma série de assuntos que precisam ser tratados, correspondem ao terceiro ano do ensino médio. Então, todos eles, seja no âmbito da literatura, seja no âmbito da língua portuguesa, que a gente pode tentar compreender como o ensino de gramática, mas é obviamente que a gente não vai só tratar de gramática, a interpretação textual é muito importante. Então, pensar que, além dela funcionar na nossa vida 24 horas por dia, a gente tem esse ano alguns eventos importantes para se preparar e que a leitura e a interpretação textual eles funcionam como critérios importantes desse processo. Então, a gente tem o conhecidíssimo e famigerado Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, né, que demanda um esforço muito grande de leitura e compreensão das questões, de leitura e compreensão dos textos motivadores da redação, enfim. A prova é constituída da habilidade de conseguir ler e entender as informações que são requeridas do participante. Mas, obviamente, que essas atividades de leitura e de interpretação elas não se restringem só ao Enem. Você vai precisar delas para você realizar um concurso público, você vai precisar delas para realizar qualquer tipo de processo seletivo, para que você arrume um emprego, você precisa saber ler e escrever. Então, esse primeiro momento significa uma parte muito importante, não só da disciplina, mas para a vida de vocês. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês um texto, tá? Uma reportagem vinculada ao jornal Correio Brasiliense, ok? Então,
A gente vai primeiro realizar a leitura desse texto, né? Para a gente conhecer e se familiarizar com o texto. Então, eu vou fazer essa leitura com vocês. Vamos lá. Artista plástica cria vulva de 33 metros para falar do feminino traumático. Juliana Notari, criadora da obra Diva, recebeu críticas na internet. Ela promete levá-las em conta no futuro, mas reafirma a importância da escultura exposta em Recife. A artista Juliana Notari compartilhou no Instagram as fotos da escultura Diva pronta. A obra representa uma vagina de 33 metros esculpida no chão da usina de arte, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. A arte repercutiu nas redes sociais com comentários positivos e negativos. Juliana Notari trabalha com a figura da vulva ferida há 20 anos em performances e instalações. Ela tem uma conotação de um feminino traumático, que marca a questão do trauma, diz em entrevista ao Correio. A peça mede 33 metros de altura, por 16 metros de largura e 6 metros de profundidade e foi construída por mais de 20 homens durante 11 meses com concreto e resina. Diva surgiu a partir de um convite feito pela usina de arte Parque Artístico Botânico, que ocupou um lugar abandonado de uma antiga usina de açúcar em convênio com o Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, MAMAN, de Recife. Polêmicas. Ao divulgar o trabalho nas redes sociais, Juliana Notari recebeu críticas. Os internautas questionaram sobre o desmatamento causado com a criação da obra. A artista, neste ponto, relembra que o espaço da usina de arte era antigamente destinado para o cultivo de açúcar. Aquela mata era de um solo que já foi queimado pela cana-de-açúcar. Não é um bioma extremamente rico, explica. As pessoas levantaram a questão da falta de mão de obra feminina e também da presença de trabalhadores negros na construção da arte de uma artista branca em foto divulgada. É um processo que vai além de mim. É uma conta grande a qual eu não consigo segurar, de um passado escravocrata e colonial que não fez reparação nenhuma, analisa Juliana. Além disso, um outro ponto comentado foi a associação feita pela artista no Instagram da vulva diva com o feminino. As críticas lembravam que nem toda mulher tem vagina, com referência às mulheres trans. Eu, ao falar da vagina, não anulo elas. Uma coisa não anula a outra. Além disso, não é uma disputa, comenta a artista que promete considerar as críticas construtivas em próximos trabalhos. Bom, essa aqui é a reportagem, né, do Correio Brasiliense sobre a obra de Juliana Notari, e a partir da leitura seguem alguns questionamentos sobre como compreender o texto. Então aqui nós temos 6 perguntas que eu vou tentar responder com vocês para que a gente entenda um pouco como é que o tema que está sendo discutido sobre a obra da artista se relaciona com os elementos que compõem o texto, ou seja, as palavras e outros recursos de expressão. Tá? Então, o primeiro ponto que a questão número 1 levanta se relaciona com o tema da reportagem. Bom, o tema da reportagem é uma coisa que a gente precisa pensar com muito cuidado quando a gente lê qualquer tipo de texto, principalmente textos que circulam no âmbito da internet. A gente tem uma tendência muito grande a ler apenas as chamadas das reportagens, né? Então, por exemplo, se a gente fosse observar a chamada do texto, né, no caso da reportagem, a gente teria, entre aspas, como tema, artista plástica cria vulva de 33 metros para falar do feminino traumático. Bom, se a gente tomasse o título da reportagem, que é uma coisa diferente de tema, como o tema efetivo do texto, a gente seria conduzido a uma visão muito limitada do que o texto propõe. Primeiro, que se a gente tomar esse título como ponto de referência, a gente vai ser levado a pensar que a reportagem vai falar apenas de uma descrição da obra.
né? Então ela vai descrever como foi construído, quais são as dimensões da obra, onde foi colocado, quem encomendou a obra, coisa que apenas uma parte do texto mostra-se como descritivo, né? Por outro lado, a gente pode começar a pensar que o foco do texto ele não é necessariamente o da descrição da obra produzida pela artista, mas também de elencar, né, de enumerar as principais polêmicas que a obra de Juliana Notari, desculpa, gerou. Então, a gente precisa perceber, por exemplo, que, deixa eu marcar aqui em amarelo, que é para a gente conseguir ter uma melhor dimensão. Olha aqui. A gente tem alguns termos que vão começar a dar algumas pistas para a gente em relação a qual é o efetivo foco que o texto vai ter em relação ao fato que foi a produção da obra de uma vagina de 33 metros. Ok? Então a gente tem, por exemplo, recebeu críticas, ou seja, o ponto de partida não é a produção da obra, mas as críticas que foram lançadas a partir da obra. Além disso, a gente vai observar que, como eu falei, a gente pode pensar que o texto vai ser apenas produtor de uma descrição, porque aqui no início do texto é realmente isso que acontece. Você vai observar que ele usa aqui a descrição de onde a obra foi compartilhada no Instagram. Você tem aqui o local onde ela foi produzida, né, que é a usina de arte em Pernambuco. Você tem aqui a descrição da obra em suas dimensões e o processo de construção dela, né? Só que o que acontece? Isso aqui é apenas uma característica que toda reportagem precisa ter na estrutura do seu texto, que é descrever o fato para, a partir disso, focar no ponto específico, que já é lançado no subtítulo da reportagem. Quando a gente observa que o foco são as críticas sobre a obra e não a obra em si. E aí a gente vai ter uma série de pistas sobre isso quando a gente vai observar esse segundo trecho do texto, em que ele já tem uma marcação, né, uma seção específica que se denomina polêmica. Então, não é qualquer assunto que a reportagem está interessada. Ela está interessada nas polêmicas que foram levantadas a partir da obra que a artista produziu. Observem, a gente está falando aqui de duas relações. A primeira, de uma relação temática sobre a obra e sobre o fenômeno social que foi produzir a obra, e ao mesmo tempo pensar como o texto dá essas pistas, né, em relação ao posicionamento que ele vai tomando no decorrer da sua explicação, da sua narração, por assim dizer. Ok? Então, nesse segundo momento, é quando o texto efetivamente, vamos dizer assim, mostra a sua cara. Ele diz quem efetivamente ele é e o que ele quer em relação à informação que ele está tentando passar para o leitor. Tá ok? Então, a gente pode perceber isso pelo termo polêmica, e aí ele vai começar a enumerar essas polêmicas. Então, ele enumera, por exemplo, a questão do desmatamento, né? A gente tem aqui a primeira polêmica, que é o desmatamento. A gente tem no segundo parágrafo a questão da falta de mão de obra feminina e a presença de trabalhadores negros. Vou grifar. E no terceiro momento a gente tem uma questão em relação à discussão sobre identidade de gênero, em específico a invisibilidade que a obra gerou em relação às mulheres transexuais. Ok? Então a gente tem aqui 4 pontos que são levantados para se referir a essas polêmicas que o título da sessão relembra, né? Põe em foco. Bom, então aqui a gente tem essa distinção. De modo geral, a gente precisa perceber, então, que o foco do texto não é a descrição ou o que poderia adiantar o título da reportagem, a mera descrição da obra. Na verdade, o tema
está ligado à narração e descrição das polêmicas que foram suscitadas a partir da obra de Juliana Notari. Tudo bem? Então, na segunda questão, a gente vai para alguns elementos, a partir da segunda questão, a gente vai para alguns elementos pontuais do texto, em que a gente vai perceber as minúcias que o texto toma para si como forma de sinalizar alguns aspectos pontuais em relação principalmente a essas polêmicas, ok? Então, a primeira pergunta diz o seguinte: a partir do excerto, abre aspas, a artista, neste ponto, relembra que o espaço da usina de arte era antigamente destinado para o cultivo de açúcar. Ao que se refere a expressão neste ponto? Bom, vamos voltar lá no texto, né? Para a gente ver aqui. Então, a expressão neste ponto, ela está aqui no primeiro parágrafo dessa segunda seção, né? Na terceira linha. E o que a gente precisa perceber é que eu vou ler com vocês aqui o início do parágrafo para a gente poder perceber qual é a função dessa expressão neste ponto. Ao divulgar o trabalho nas redes sociais, Juliana Notari recebeu críticas. Os internautas questionaram sobre o desmatamento causado com a criação da obra. Observe que aqui nessas duas primeiras linhas há uma delimitação da primeira polêmica que envolve a obra, né? E aí o que acontece? Na outra frase tem: a artista, neste ponto, relembra que o espaço da usina de arte era antigamente destinado para o cultivo de açúcar. Bom, vamos pensar aqui. A primeira parte do parágrafo introduz um tema específico, que é o desmatamento. Quando ele utiliza a artista neste ponto, a gente tem que pensar o quê? Qual é o ponto que a artista está falando, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem duas possibilidades. A primeira seria que, neste ponto, poderia se referir à expressão espaço da usina de arte, né? Poderia ser uma possibilidade. Só que o que acontece? O uso do termo neste ponto não está se referindo a um espaço, né? Ponto se refere, ou neste ponto, se refere majoritariamente a uma ideia, né? Uma colocação, um posicionamento. Dificilmente essa expressão se refere a um espaço físico, como é o caso da usina de arte. Então, não há possibilidade, por exemplo, de ter uma relação com esse elemento que está posterior à expressão. Então, se não há possibilidade com esse elemento posterior, só há possibilidade com algum elemento anterior, não é isso? Então, a gente pode pensar que há um ponto colocado, né, algum argumento específico, na verdade, desculpa, dois argumentos colocados. O primeiro, que é o divulgar o trabalho nas redes sociais, Juliana recebeu críticas, ou seja, várias críticas. E aí a outra frase diz: os internautas questionaram sobre o desmatamento, ou seja, dentre as várias críticas, houve uma específica que foi o desmatamento. Então, sobre este ponto, a gente vai lembrar o quê? Que entre as várias críticas houve uma específica. E é a partir deste ponto, ou seja, do desmatamento, que a artista vai se pronunciar, ok? Então, a gente tem que pensar que a função do neste ponto é retomar, né, um aspecto específico sobre a argumentação do texto. Então, no caso, é a retomada de um tópico específico das polêmicas. Nesse caso, o tópico sobre o desmatamento gerado a partir da obra. Tá ok? Bom, a terceira questão diz o seguinte: considerando a passagem, abre aspas, as pessoas levantaram a questão da falta de mão de obra feminina e também da presença de trabalhadores negros na construção da arte de uma artista branca, em foto divulgada. Qual a função do termo também? Qual argumento é introduzido? Bom, aqui no título, na própria enunciado da questão, já há uma dica, né, sobre qual é a possibilidade de função do termo também. Né? Então, a gente vai fazer como a gente fez na questão anterior, a gente vai voltar lá no parágrafo, no caso, no segundo parágrafo dessa segunda seção, e vai observar aqui, como o texto diz. As pessoas levantaram a questão da falta de mão de obra feminina e também da presença de trabalhadores negros na construção da arte de uma artista branca em foto divulgada. Bom,
A gente tem aqui, como a gente já pode ter percebido, e cada parágrafo se destina a uma polêmica, a gente vai ver que nesse segundo parágrafo há uma outra polêmica que a obra levantou. Nesse caso, a gente tem uma polêmica que é, a primeira, a questão da falta de mão de obra feminina. Mas a polêmica não se encerra na, na, na mão de obra feminina. A questão da mão de obra vai abranger um outro público, que é os trabalhadores negros. Né? Então a gente vai perceber o quê? Que, além da mão de obra feminina, a obra também questiona o processo de construção e de uso da mão de obra de trabalhadores negros. Então a gente tem duas informações, né, que vão ser articuladas de forma particular como um conjunto, né, como par. Então a gente vai perceber o quê? Que o e também vai funcionar como esse elemento de conexão entre essas duas informações. Mas, além de conectar essas informações, ele, na verdade, ele soma uma à outra. Por que, que há essa somativa? Porque ambas falam de um mesmo tópico ou de um mesmo argumento, que é a questão da mão de obra utilizada pela artista na construção da obra. Ou seja, há tanto a mão de obra feminina quanto a mão de obra, na verdade, o questionamento da falta de mão de obra feminina e o uso somente de mão de obra de trabalhadores negros. Tudo bem? Então, a função é justamente essa, de conectar, na verdade, de somar, né, essas duas informações que giram em torno de um mesmo argumento. E o argumento introduzido é justamente o dos trabalhadores negros em relação à falta de trabalhadoras mulheres. Tá ok? Ok, então na quarta questão a gente tem o seguinte. No trecho, abre aspas, as críticas lembravam que nem toda mulher tem vagina, com referência às mulheres trans. Qual a função exercida pelo termo NEM? Bom, a gente vai voltar novamente no último parágrafo agora do texto, em que a gente vai observar, a gente vai ler até o trecho que foi destacado pela questão, né, que diz o seguinte. Além disso, um outro ponto comentado foi a associação feita pela artista no Instagram da vulva diva com o feminino. As críticas lembravam que nem toda mulher tem vagina, com referência às mulheres trans. Bom, aqui a gente precisa perceber o seguinte, né? Que a estrutura, deixa eu até colocar aqui para ficar melhor, de melhor visualização para vocês, tá ok? Deixa eu só colocar aqui. A gente teria como um tipo de estrutura, vou colocar aqui original, né? Porque não é necessariamente original, mas uma estrutura original para esse termo NEM, que seria o seguinte, né? Ele, normalmente, em textos mais antigos, ele vem da seguinte forma. Nem, né? Então, o que essa expressão vai nos dizer? Que existem dois elementos que são colocados em uma relação de correlação. Correlação, tá certo? Correlação, né? Então, existe um elemento que está correlacionado com o outro. Então, o que acontece? Se a gente for observar o trecho, não existe essa estrutura dos dois elementos, né? Existe o quê? Um uso de um nem, que se refere, né, às mulheres sem vagina. No caso, as mulheres trans. Tudo bem? Então, a gente vai ter esse nem, né, colocado aqui como referente às mulheres trans. Mas a gente tem que pensar, e o outro nem? Se refere ao quê? Aí a gente vai pensar agora na questão da temática mesmo. Aqui, o que é colocado como argumento é que as mulheres trans, né, por não serem detentoras de uma vagina, né, não estariam sendo visibilizadas. Né? Então, haveria o problema da visibilização trans, visibilização trans, né? No caso da mulher trans. O que acontece? Se houve o apagamento de um outro elemento dessa correlação, a gente tem que pensar um pouco e colocar a sociedade, né, que eu vou tentar ser o mais objetivo possível,
as mulheres podem ser divididas em duas categorias, né? Por assim dizer. Mulheres trans, como o texto coloca, né? E mulheres cis, ok? No caso, as mulheres trans são aquelas que não detêm a genitália feminina, né? No caso, a vagina, mas se identificam por meio da identidade de gênero como mulheres. E são plenamente mulheres por isso. As mulheres cis têm a correlação mais direta entre a detenção da vagina e a correlação da identidade de gênero com essa vagina. Então, a vagina funcionaria, entre aspas, como uma prova ou um sinalizador dessa identidade social mulher. Ok? Só que o que acontece? Lembrem que na questão não é colocado um desses elementos, né? Isso é colocado as mulheres trans. Então, o outro lado, que seriam as mulheres cis, não é viabilizado, né? A gente precisa inferir que existe, então, alguma diferença, na verdade, entre o NEM que se refere às mulheres trans e o NEM que vai se referir às mulheres cis. A gente pode perceber isso de que forma? Se quem está questionando esse aspecto da representação da vagina como símbolo da feminilidade são as mulheres trans, e não há esse questionamento por parte das mulheres cis, é porque as mulheres cis detêm, né, detêm uma vagina e são representadas por isso na obra. Ok? Então a gente vai ter aqui, primeiro, uma justificativa para não aparecer esse nem, né, nas mulheres, para as mulheres cis, justamente, desculpa, aqui representadas. Então não vai precisar desse segundo nem, justamente porque as mulheres cis já foram abrangidas pela representação que a obra de cara propõe, ao contrário das mulheres trans. E aí a gente tem que pensar, então, que esse NEM, que teria essa função inicial de correlacionar, ele não vai ter só essa mera relação de correlação, né? Ele vai ter vai ser um NEM que resgata o sentido de uma correlação negativa, em que as mulheres trans são as únicas invisibilizadas pela obra, ok? E aí a gente consegue responder efetivamente a pergunta da questão, que é qual a função exercida de correlação negativa entre o lugar social da mulher trans e da mulher cis, ok? E aí vocês podem observar, né, que a gente foi do aspecto social e cultural, foi discutindo ele e foi destrinchando o porquê de as palavras estarem daquela forma e não de outra no texto. Tudo bem? Tá. Então, passando para a próxima questão, a quinta questão diz o seguinte. Aqui a gente sai um pouco do aspecto mais linguístico e vai para o aspecto mais argumentativo do texto, tá ok? Mas sem esquecer do aspecto linguístico. Bom, na quinta questão a gente tem o seguinte. Mediante os argumentos elencados na reportagem, qual o posicionamento do jornal, no caso o Correio Brasiliense, sobre o fato narrado? O fato narrado, as polêmicas a partir da obra da Juliana Notari, ok? Então, o que a gente vai pensar? Primeiro, a gente tem uma ideia, uma falsa ideia, de que as reportagens elas são imparciais, tá? Uma coisa que eu preciso deixar claro é que nenhum texto é imparcial. Pensem comigo. Se, quando eu me comunico, eu tenho um objetivo, né? Por exemplo, se eu faço um bilhete para minha mãe dizendo que eu preciso que ela compre para mim um caderno. Eu tenho um objetivo com aquela mensagem daquele texto, né? Então, eu preciso que ela faça determinada coisa. Assim funciona com todos os gêneros
discursivos, textuais que vocês vão encontrar na vida de vocês, tá? Tudo há um objetivo, e não é só um objetivo que está no mero papel, é um objetivo que as pessoas pensem de uma determinada forma e atuem na sociedade daquela forma, né? Então, quando a gente pensa no gênero reportagem, a gente precisa ter esse cuidado de que, apesar de a gente ter criado essa ideia de que ele é imparcial, de que ele é isento de opiniões, na verdade, ele tem opinião, sim, só que ele consegue ter artifícios que conseguem mascarar essa opinião. Percebam, a gente já lá na primeira questão que a gente fez sobre o tema, a gente já conseguiu desmistificar algumas coisas. Por exemplo, se ele fosse tão imparcial assim, ele não versaria por elencar, por exemplo, as polêmicas. Ele poderia meramente descrever, né? E aí, o que a gente vai perceber nessa relação é que a preferência do texto por viabilizar as polêmicas já é em si uma prova de que ele tem uma preferência argumentativa, ele toma um posicionamento, porque ele vai partir do pressuposto de que você tem que trabalhar as polêmicas. E isso é interessante relacionar, primeiro, com o texto em si, né, que a gente já pontuou, por exemplo, a questão dele levantar uma sessão específica para falar sobre as polêmicas, dele pontuar especificamente só os pontos negativos dessa polêmica, né, porque as polêmicas, por exemplo, poderia ter polêmica positiva, mas não há, né? E além disso, há uma justificativa em relação ao próprio gênero reportagem. Pensem comigo, se eu quero vender muito jornal, eu quero divulgar a minha notícia, eu não posso trabalhar uma coisa que ninguém vai querer ler. Né? Então, por exemplo, se eu fosse só descrever a obra, qual interesse eu teria de parar alguma coisa que eu estou fazendo e ler? Né? Agora, se eu colocar uma polêmica, se eu falar que a obra está envolvida numa série de escândalos, que as pessoas estão ficando incomodadas, isso vai gerar um burburinho muito maior. E as pessoas que vão estar ali vendo vão ter interesse em ler aquilo. Mesmo que não agregue ou agregue em algum sentido a reportagem para a vida delas. Mas o importante é que elas que desperte a curiosidade do leitor. Né? E nada melhor do que polêmicas para fazerem isso. Tá? Então esse seria um primeiro indicativo desse posicionamento. Então, primeiro, não, na verdade, a gente tem a questão dessas dicas, né, que o texto vai dando. A gente tem a questão dos elementos que vão sendo colocados nessas palavras específicas, essas palavras-chave, para a gente compreender por que caminho o texto opta em seguir. E a gente tem a própria construção das argumentações que versam somente pela pontuação do que é negativo para a obra. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente conseguiu responder, né? Que o jornal ele tem uma argumentação, né? Que ele prefere trabalhar justamente essa questão dos aspectos negativos para que haja esse despertar de curiosidade do leitor, né? Aí a gente não sabe até que ponto isso foi proposital em relação a condenar a obra, né? Por conta justamente dessa dualidade que o gênero reportagem tem, né? De precisar vender a notícia e, por conta disso, talvez atingir um certo sensacionalismo. Tá ok? Bom, como última pergunta, a gente tem, então, o seguinte comando. Em cada uma das polêmicas levantadas, a reportagem destaca uma citação da autora da escultura. Qual o papel da citação, no caso desse recurso, na construção do acontecimento, né? Então a gente volta aqui nos 3 parágrafos, nosso foco é praticamente nesse aqui, né? Nessa parte do texto. A gente vai observar aqui, ó. Deixa eu só marcar para vocês conseguirem visualizar melhor a questão do texto. Deixa eu mudar aqui de cor. Vou colocar um marcador diferente. Bom, a gente tem aqui, ó. A gente tem nessa parte, a gente tem aqui, ó. Também. Deixa eu só marcar aqui, que é para a gente poder se situar melhor.
Aqui. Bom, observem que nos 3 parágrafos há a colocação de aspas que dão a entender que a artista também se posicionou em relação às polêmicas que foram levantadas, né? Então o jornal foi lá ouvir a artista sobre o que ela achava em relação a essas críticas que ela estava recebendo. Então, aqui o objetivo não é necessariamente saber a opinião dela, né? Mas questionar por que há essa fala, entre aspas, resgatando esse posicionamento da artista. Bom, no primeiro momento a gente pode ser enganado novamente pelo texto, com aquela ideia de imparcialidade, que as aspas são uma forma de construir esse direito de resposta, né, da artista em relação às polêmicas, né? Porque qualquer leitor que visse um texto desse sem essas falas poderia questionar, mas poxa, não foram ouvir a artista, né? Muito desleal essa construção dessa reportagem, uma vez que ele literalmente opta de forma escancarada por um ponto de vista, né? E aí, então, o jornal foi lá e colocou, em cada um desses trechos, uma parte do discurso da artista. Mas observem que, em alguns momentos, o que a gente precisa perceber nessas citações não é essa falsa ideia de que ele está sendo imparcial, que ele está oportunizando o artista, mas que, na verdade, que informação ele escolhe dentro da entrevista que ele fez com o artista para que seja colocado nesse texto. E se vocês observarem, todos esses parágrafos, eles compartilham uma coisa muito interessante, que eles fazem um recorte da fala da artista que não soluciona ou dá uma resposta clara sobre o questionamento, mas, na verdade, levanta outros questionamentos a partir das metáforas ou das correlações que a artista faz. Então, observe. Quando ela se posiciona em relação ao desmatamento, ela diz que não há motivo para esse burburinho todo, porque o solo onde foi produzida a obra já não tinha mais uso fértil, né, para plantação. Só que o que acontece? Quando ela fala que não é mais um bioma rico, ela esquece do aspecto cultural. E isso é um argumento para se levantar outra polêmica, né? Lá no segundo parágrafo, a gente vai observar, então, quando se questiona a questão da mão de obra, da ausência da mão de obra feminina e da presença da mão de obra exclusivamente de trabalhadores negros, ela afirma que ela não tem como atuar em relação a isso, né? E que ela não conseguiria assegurar um mínimo de... como eu posso colocar? Ela não poderia assegurar um projeto em que ela participasse como uma pessoa que tentasse devolver o mínimo de visibilidade àquele espaço e resgatar a historicidade daquele passado escravocrata e colonial que ela colocou, né? Então, o que acontece aqui é que essa fala dela dá muito a entender de que ela não seria capaz de fazer isso. A gente sabe que ela, enquanto uma artista, né, enquanto esse sujeito social que produz arte, ela poderia, nas condições de produção dessa obra, né, por exemplo, ela poderia chamar mulheres para trabalhar e não optar somente por trabalhadores negros, né, e além de fazer essa representação da obra em si, atender outros públicos, que é o argumento do terceiro parágrafo, em que a crítica incide justamente nessa simbologia da vulva, né, da vagina, que excluiria uma população específica que seriam as mulheres trans. E aí, a artista, enquanto mulher cisgênero, diz que uma coisa não anula a outra. E aí o que a gente pode perceber é que ela minimiza a questão da visibilidade trans e possivelmente de outras diversidades que existam, além da que se resume a deter, né, como órgão genital uma vagina, né? Então, aqui, sem tentar fazer muito juízo, né, sobre o posicionamento, apesar de que, enquanto leitor, a gente precisa se posicionar, a gente tem que pensar justamente para que serve essas citações no texto, né? E, na verdade, a gente não pode dizer que elas servem efetivamente para responder, solucionar, contornar a problemática, mas, na verdade, levantar outros problemas, tá ok?
Bom, então, essas aqui foram algumas questões que eu elaborei em relação a esse texto, para a gente pensar como é que a gente relaciona tema com esses elementos linguísticos que compõem a produção de um gênero, nesse caso, a reportagem, né? Então, vocês vão ver aqui na parte dos comentários do vídeo, vocês vão ver algumas coisas importantes que vocês precisam prestar atenção, tá ok? A primeira delas é o seguinte, vai haver links para as listas de frequência, tá? Só que o que acontece? Prestem bastante atenção, porque são 3 frequências para 3 turmas, tá ok? Então eu vou indicar lá 3001 manhã, 3002 manhã, 3001 tarde. Então vocês precisam prestar atenção nisso para vocês entrarem no link correto, senão vocês, caso preencham errado, vão levar falta, tá ok? Além disso, mais abaixo, vocês vão encontrar um link que é para atividade em relação à leitura e interpretação textual. Tá? Não vai ser mais esse texto, porque isso aqui é um exemplo, né? Obviamente, eu já fui dando as respostas, mas vai ser um outro texto de nível igualmente parecido com a análise que foi proposta aqui. Tá, ok? Deixa eu só voltar aqui para a tela para eu poder. Bom, então eu voltei. Deixa eu ver se tem mais alguma informação para passar para vocês. Tá, então essa atividade é a atividade que vai ser feita para todas as turmas, né, como eu já tinha adiantado, e a partir da semana que vem a gente vai começar a pensar nas atividades específicas para cada uma das turmas, tá ok? Então quem for meu aluno de língua portuguesa, a gente vai pontuar uns aspectos específicos lá dos aspectos gramaticais, e quem for da literatura, a gente vai seguir o conteúdo do ano passado em relação aos movimentos literários, ok? Então, se eu não me engano, eu não lembro do pessoal de língua portuguesa qual foi o tópico que a gente parou, mas de literatura a gente parou no realismo, e agora a gente vai estudar o simbolismo, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá ok? Que eu acho que a aula já se postergou muito. Eu espero ter ajudado vocês em relação a esse esclarecimento do conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem, tá? No Google Sala de Aula ou lá na Sala Unificada, tá ok? De preferência, tentem dar privilégio ao Google Sala de Aula, porque para evitar aquela série de perguntas e aquela série de mensagens que ficam dispostas lá no WhatsApp, né? Que às vezes a gente se perde. Então, tentem dar privilégio ao Google Sala de Aula, tá? Caso vocês achem mais viável pelo WhatsApp, façam uma mensagem única. Dúvidas da aula de interpretação de texto. Aí põe lá, número 1, aí faz a pergunta, aí número 2, porque aí eu consigo pegar de uma vez só e responder tudo, tá ok? Então, por hoje é só, tá? Um abraço, fiquem bem, espero que vocês estejam bem, de saúde, seus familiares também, tá ok? E a gente se vê, então, semana que vem, tá? Bons estudos e boa atividade, tá ok? Então, um abração e até mais.